Bom dia, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um dia do nosso Acorda com a Palavra de Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe no dia de hoje, despertando com a Palavra de Deus, com a direção de Deus para as nossas vidas, despertando para os planos de Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia você de perto, bom dia você de longe, bom dia você que está aqui nesse Nordeste maravilhoso, no estado de Sergipe, e hoje eu estou falando aqui do sertão sergipano, diretamente da cidade de Glória, cidade abençoada, cidade que ama a Deus acima de tudo, em nome do Senhor Jesus, né? Você que é de Poço Redondo, você que é de Canindé, São Francisco, tem tantas cidades lindas e maravilhosas, né? Então, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoal lá do assentamento Canadá, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Né? O pessoal daqui pertinho também, Itabaiana fica próximo, né? Itabaiana, Ribeirópolis. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Você que é lá de Socorro, né? Minha outra terra agora, né? Cidade de Socorro, você que é de Aracaju, Pedra Branca, Riachuelo, tem tantos lugares, né? Santa Rosa de Lima, que é a terra de minha mãe, em nome de Jesus. Você que é de Campo do Brito, tem gente que me ouve lá de Campo do Brito. Deus te abençoe rica e poderosamente. Monte Alegre, amém? Deus continue abençoando cada um de nós, né? Você que é também lá de São Paulo, Santos, que é a minha terra de nascimento, aleluia, né? Baixada Santista, lá do litoral de São Paulo, Praia Grande, Guarujá, quem conhece aquelas áreas lá, né? Áreas muito boas, muito gostosas, né? Tem praias, não se compara às praias nordestinas, né? Aí já é outro nível, né? A praia nordestina é outro nível. Mas sejam muito bem-vindos. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Hoje vamos continuar a história de José e o grande encontro de José, né? Com aqueles que um dia separaram José de seu pai, um dia venderam José. Então, o encontro de José hoje vai ser com os irmãos. E a história de José nos ensina muito, a Bíblia nos ensina, né? Nós vamos ver aqui a relação, mais uma vez, a relação de um reencontro entre irmãos, né? Uma relação de família. Veja que a Bíblia ela vai tratando com a família, com as situações corriqueiras que há em qualquer família, né? E o Senhor sempre nos ensina o caminho do amor, o caminho do perdão. O Senhor sempre nos ensina que Ele tem o controle de todas as coisas. O Senhor sempre nos ensina que Ele faz, né? Ele faz o impossível se tornar possível. Ele cura o nosso coração. Amém? Então, as pessoas, quando elas têm contato com a palavra de Deus, nosso coração, né, nossa mente, nossa alma, nosso coração vai sendo lavado. A gente vai sendo ali confrontado com Deus do amor, com Deus da graça, com Deus da misericórdia,
né? E nós passamos a um renascimento, né? Então Jesus Cristo ele veio para nos libertar. E através, como é que você fica liberto? Através da palavra de Deus. Então abra sua Bíblia em Gênesis 42. Gênesis. Hoje vai ser um capítulo forte, né? Gênesis 42. Amém? Deixa eu ver quem já está por aqui. Olha, já tem muita gente por aqui. Em nome do Senhor Jesus. Olha, Ademir. Bom dia, Ademir. Graça e paz. Bom dia, irmão Mi. Bom dia, irmão Valdir, irmã Lica. Irmã Rose. Deus te abençoe, querida. Olha aqui, irmã Adriana. Tia Adriana. As mãos de fadas. Olha a irmã Mari. Só um povo que está chegando aí, né, despertando. Tia Adriana já caminhou? Se já caminhou, está caminhando cedo, né? 4 da manhã. Vamos começar aqui, irmãos. Daqui a pouco eu parti o Aracaju. Né? Hoje eu tenho que correr para Aracaju para depois voltar aqui para a Glória. Então, vamos lá em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia. E você já está começando bem, começando com a palavra de Deus. Então nós estamos aqui, deixa eu baixar aqui para mim. Isso, esse louvor para mim é muito forte, né? Nós precisamos ouvir a voz de Deus, né? Não podemos, temos que calar todas as vozes, menos a do Senhor. Vamos lá em nome de Jesus. Então, na minha Bíblia tem um título. Os irmãos de José descem ao Egito. Vamos lá? Vocês lembram que ontem, né, foi a ascensão de José. José com um sonho, e é assim o milagre de Deus na nossa vida. Aquilo que de repente você está passando, aquele sofrimento, né, parece que a coisa, né, te esqueceram. Ai, será que Deus me esqueceu? Deus esqueceu não, fique com seu coração firmado, confiando somente no Senhor. E chegou o dia em que colocaram José, né, diante de Faraó para revelar os sonhos. José revelou os sonhos e a partir dali foi levantado o governador. Então, abaixo de Faraó, José era o manda-chuva, né? Mas sempre com muita humildade e responsabilidade, né? Então diz aqui, olha, versículo 1. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, né, o irmão de pai e mãe de José, não enviou. Jacó com os seus irmãos não enviou Jacó, perdão, eu li tudo assim reto. O Jacó ele não enviou junto com os seus irmãos. Pronto, ficou assim. Porque dizia: para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Então, qual era o medo de Jacó, né? O Benjamim era irmão de pai e mãe, né, de José. E como ele ainda era ferido pela perca de José, então ele se apegou ali a Benjamim, que na época era bem pequenininho, então ele era o mais novo de todos. E aí ele super protegia para que não acontecesse nada, assim como aconteceu com José. No versículo 5 diz assim:
Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. Você lembra que José tinha dito isso, né? Eles estavam nos 7 anos de fome. Então, já tinha passado o primeiro ano, o segundo, em que o povo não tinha mais nada. Então, aí começou a ficar severa a coisa. E só quem tinha comida era o Egito. Por quê? Porque o José tinha reservado ali, né, mantimento, e as pessoas iriam comprar. E José tinha dito isso, né? Vai chegar o tempo que todos virão até o Egito para comprar mantimentos, né? E nós venderemos o mantimento. Então, veja que Deus, lembra que eu disse a vocês que nós precisamos ser de Deus, que quando Deus ele nos dá algo, né, como responsabilidade, ele nos dá as condições, né? Ele nos ensina a gerenciar, né? Então, você tem o seu trabalho, você tem sua casa, Deus nos ensina, nos dá uma capacidade que só pode vir dele. Então diz aqui, olha, José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele, com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles e falou com eles apressadamente e disse: de onde vens? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não conheceram, né? Ah, mas como assim? Por que eles não conheceram José? Vocês lembram que no Egito, né? No Egito as vestes eram diferentes. José era governador, né? Ele vestia vestes reais. E lá no Egito eles tinham medo de piolho, né? Os egípcios, eles tinham algumas peculiaridades engraçadas, né? As mulheres, elas raspavam, né, o cabelo, né? As mulheres e os homens, eles eram totalmente carecas. Por quê, né? Não tinha, no corpo não tinha pelo, por medo do piolho. Só que usavam peruca, as mulheres usavam peruca. E no Egito se usa o que? Muita maquiagem, né? Então as egípcias usam aquelas maquiagens fortes, os homens também, né? Aquelas marcas. Então não tinha como reconhecer, e tantos anos depois, né? Não tinha como reconhecer José, né? Com toda aquela pompa, né? De governador. Mas José, já o povo egípcio tinha aquelas vestes simples, né? Aquelas vestimentas simples, e não tinha como José não reconhecer, apesar de ter se passado muitos anos. E aí o que aconteceu? Ele não se deu a conhecer, né? Ele ali naquele momento, a gente imagina assim, que emoção, né? Que emoção, aqueles que um dia te jogaram no buraco, aqueles que um dia, né, te maltrataram, e chegou o dia dessas pessoas estarem diante de você, né, diante de José, totalmente passando necessidade, prostrados. Isso acontece na vida, tá bom? Isso acontece na vida, mas nós vamos aprender com José, aprender com Deus, como nós devemos tratar aqueles que um dia nos feriram, tá bom? Então diz aqui a palavra do Senhor no versículo 10. E eles disseram: não, Senhor,
Aliás, versículo 9, né? José questionou eles. Então José lembrou-se dos sonhos que haviam sonhado deles e disse-lhes: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra? E eles disseram: Não, Senhor. Não, Senhor meu. Mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos de um varão, né? Filhos de um varão. Somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Ó, um já não existe. E eles nem sabiam que estava diante daquele um. Versículo 14. Então lhes disse José: Isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Então ele estava ali confrontando, né? Ele estava ali colocando assim um pouco de medo, um pouco de temor no meio dos irmãos. Mas eu imagino que ele estava pensando: o que eu vou fazer assim com eles, né? Eu não quero me revelar a eles agora, mas eu tenho que segurá-los aqui. Ele queria segurar eles ali para ver o que ele iria, qual atitude que ele iria tomar, né? Então, versículo 15: Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda 3 dias. Então o que ele fez? Ele prendeu os irmãos. Mas não era aqui que ele estava assim querendo se vingar dos irmãos, não, né? Mas eles também provaram um pouquinho. Eles prenderam, vocês lembram que eles prenderam José numa cova, né? Largaram ele lá num buraco. Então José prendeu eles por 3 dias, né? Mas ali não tinha aquele sentimento de vingança, não. Ele estava sem saber o que fazer. Se ele desse a comida e liberasse todos, né, todos iriam e só voltariam quando faltasse comida. Mas ele estava querendo saber como trazer o pai, como rever o irmão que ele tanto amava, o irmão mais novo, né, irmão de pai e mãe. Então ele estava buscando uma estratégia, né? Aí prendeu eles por 3 dias. Eles tinham que sentir um pouquinho também, né? O gosto de serem ameaçados, né? Que eles ameaçaram José de morte. Vocês lembram? Antes de jogar no buraco, vamos matar ele, vamos acabar com a vida dele. Mas, né? José, ele não estava com esse coração. No versículo 17, e pô-los juntos em guarda 3 dias, 18. E ao 3º dia, disse-lhe José: Fazei isto e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. E vós, ide, levai trigo para a fome de vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis.
E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Eles lembraram, né, do tempo que o José rogava, né, para que eles não fizessem aquilo, para que eles não vendessem eles, para que não deixasse, né, ele longe deles. Então eles sentiram, eles estavam aqui, né, porém não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Então eles começaram a entender, será que nós estamos pagando hoje, né? Estamos passando essa angústia, essa situação, né? Porque Deus está nos repreendendo, porque nós né, fizemos o nosso irmão viver essa angústia, viver, né, essa situação. Aí no versículo 22, Rubem respondeu-lhes dizendo: não vou-lo dizia eu, dizendo: não pequeis contra o moço, mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Então eles sabiam que Deus, né, eles estavam pensando assim: Deus está requerendo o sangue, porque Rubem era o mais velho. E Rubem nunca quis a morte do irmão, né? Lembra que Rubem, ele saiu, né? Foi fazer alguma coisa e deixou os irmãos trabalhando. E os irmãos decidiram a vender o José. Quando ele chegou, né, o caso já tinha se acontecido. Então ele estava falando assim: olha, nós estamos passando isso aqui, essa aflição toda, porque Deus está requerendo o sangue do nosso irmão. E é bem assim na vida, né? A pessoa, para alguns, viu, irmãos, que tem gente que ele tem, assim, o coração tá tão duro, o coração tá tão mal, que mesmo ele passando situações difíceis, ele nem lembra, né, que ele fez, que ele plantou alguma coisa no passado, né? Tem gente que lembra assim, né? Meu Deus, aquilo que eu fiz, né? Ai, Deus deve estar, né, me chamando a atenção nesse momento. Mas tem gente que não, minha irmã, tem gente que continua, vida que segue, né, e maldade também, né? Tem gente assim, vida que segue maldade também. Misericórdia. Então diz aqui, olha, versículo 23, e eles não sabiam que José né, entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes e tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o, né, perante os seus olhos. Então Simeão foi escolhido para ficar. E Simeão foi um dos que mais retalhava, né? Era o que mais brigava com José. E foi ele o escolhido para ficar ali, né, sozinho, sem os irmãos. Né? Os irmãos de José nunca haviam se separado, a não ser de José, né? Mas eles não haviam separados, eram irmãos unidos, tanto é que tomaram a decisão todos juntos. E ali era um tremendo sofrimento, né? Era o que estava sentindo ali, mas a repreensão, né? Mas Deus não estava repreendendo, porque Deus é misericordioso. Amém? E aí no versículo 25, e ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro, a cada um o seu saco, e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. Então, o José deu ordens aos seus servos que preparassem, né, a comida, a mala de cada um com comida, que devolvesse o dinheiro sem que eles vissem,
né, que ele estava devolvendo o dinheiro, né? Então, a Bíblia nos ensina o quê? Né? Se teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Então, foi isso que ele fez, né? Ele deu comida e ele não cobrou por aquela comida. E versículo 26. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava, né, na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ei-lo mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pesavam, dizendo um ao outro: que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que aconteceu, dizendo: o varão, né, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Então, quando eles chegaram diante de Jacó, primeiro eles se assustaram no caminho, quando acharam o dinheiro, né? Um deles achou o dinheiro lá amarrado na boca do saco e eles ficaram, né? Meu Deus, o que Deus está querendo fazer conosco? Vocês lembram que eles venderam José? Né? José estava devolvendo o dinheiro deles. Não pagueis o mal com o mal. Amém? Então, em todo tempo, José estava ali, sabe, devolvendo o bem para eles, mas ele, naquele momento eles lembravam como cobrança, né? Nós vendemos o nosso irmão, será que Deus ele quer nos castigar, né, através do Senhor da terra, né? Então, por que Senhor da terra? Porque ele era o governador. Então, abaixo no Egito, abaixo do faraó, né? Ele tinha todo o domínio. E naquele momento, ele era conhecido em todas as regiões, em todos os povos. Por quê? Porque é o único lugar que havia comida. Amém? Como é bom ser de Deus, irmãos. Muitas vezes você não entende que as pessoas que vão precisar de algo, elas vão buscar, né, aonde tem a luz de Deus. E nós precisamos ter a luz de Deus. Nós precisamos ter esse amor de Deus. Amém, irmãos, né? Nós precisamos ser de Deus. Glória a Deus. O bichinho passou ali, mas vamos seguir aqui. Nem vou falar. Mas aí diz aqui, olha, versículo 21. Eles estavam contando ali para Jacó. Mas dissemos, somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, né? Ei, tem alguém que falou bom dia aqui comigo. Deixa eu ver que entrou muita gente aqui. Em nome de Jesus. Irmã Cris, Deus abençoe. Tia Neide, Deus abençoe. Irmã Silvânia, irmã Delvânia. Deixa eu ver quem mais aí tá entrando. Nidinha, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Irmã Senira, Deus abençoe em nome de Jesus. Thalita. E aí, Thalita, tudo preparado? Né, irmã Ivete, em nome de Jesus. A Thalita tá preparando para casar, gente. Tá pertinho do casamento, tá contando aí os dias, né? Em nome de Jesus, né? Thalita
uma das próximas da lista, em nome de Jesus. Amém? Vamos aqui para a gente terminar. Então, irmãos, né? Eles disse aqui, eu parei, deixa eu ver aqui. Versículo 34. Trazei-me o vosso irmão mais novo. Então, aí é que vai pegar a coisa, né? Trazei o vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. Versículo a seguir. E aconteceu que, despejando eles o seu saco, eis que cada um tinha a trouxinha com o seu dinheiro, né, no seu saco. E viram as trouxinhas com o seu dinheiro, eles e seu pai, né, e temeram. Então, quando eles viram, né, começaram a organizar os mantimentos. E o dinheiro pelo qual eles tinham pago, porque homens de retidão, mesmo eles fizeram aquilo contra José, né? E na realidade tudo tinha ali a direção de Deus, mas eles eram irmãos, eles eram homens, né? Retos, né? Eles aprenderam com Jacó a serem homens, né? Homens de verdade, homens de Deus. A única acusação que eles tinham diante de Deus é porque eles tinham, né, ciúmes, né, do José. E eles levantaram a mão contra José. Naquele momento eles temeram, né? Mas como assim? Nós levamos o dinheiro para comprar a comida. Nós pagamos pela comida. E como é que nós temos a comida e o dinheiro aqui? Então, aquilo ali, sabe? Se fosse nos tempos de hoje... Vamos lá, irmão, né? Vamos lá. Se fosse no tempo de hoje, existem pessoas que, infelizmente, né, hoje as pessoas gostam de levar vantagem em tudo. E você sabe que nós precisamos... tudo na vida tem um preço. Tudo que nós consumimos, nós o que pagamos, né? Assim? Então, por exemplo, existem pessoas que, às vezes, no seu tempo até de necessidade, ou às vezes não, porque hoje, meu irmão, assim, as pessoas que ela não têm caráter, e o nosso caráter é provado, né? Nós não somos só de Deus porque entregamos nossa vida a Jesus, não. As nossas atitudes, elas são provadas dia após dia. E às vezes você vai lá no supermercado, né? Deixa eu falar uma coisa, que você vai lá no supermercado, você está um tempo aí, um pouco de necessidade, um pouco de dureza, ou não, que tem gente que, né? E aí você compra algo, e tá lá a caixa, né? Você vai pro supermercado, faz aquela compra e tal, e você dá um dinheiro, vamos supor que você deu R$100. E aí você vai receber um troco. Vamos supor que o seu troco seja R$20. E a caixa tadinha tá lá naquele dia que o supermercado tá cheio, tá atribulada, de repente o gerente tá com alguma situação em casa, ou o gerente também quando chegou jogou duro. E a pobrezinha lá tá, né? E você deu 100, né? Vou falar uma nota bem alta até. Você deu 100 e a bichinha te dá 150 no troco, no meio do troco, tá? Fez a conta errada, né? E não é só dinheiro maior não, tá, irmão? Dinheiro menor também. E aí você sabe que a sua compra foi 80, que o seu troco é 20. E você também tá apertadinho. Aí você prestou atenção que a mulher te devolveu 120. E você vai levar a compra.
Qual é a atitude de qualquer ser humano, irmãos, principalmente aquele que tem temor a Deus? Minha querida, vamos refazer a conta aqui? Eu acho que você está me dando dinheiro a mais. Aí a pessoa até fala assim, não, mas tá certo. Não, vamos fazer a conta aqui, eu acho que você está me dando dinheiro a mais. Presta atenção. Aí a pessoa vai e você devolve o dinheiro, né? O meu troco é só esse aqui, tá bom? Aí a pessoa, ai meu Deus, chega a gela, né? Ai meu Deus, obrigado, moça. Oh, não sei onde eu tava com a cabeça. Não, querida, isso acontece. Ai, obrigada, porque não é todo mundo que faz isso, né? Não é todo mundo que faz isso. Não, irmã, quem é de Deus não pode, não deve fazer isso, né? Porque a gente tem que colocar no lugar do outro. Mas tem crente, não vou falar cristão, porque cristão é parecido com Cristo. Então, Jesus nos ensina a ser fiéis em tudo, né? Tem gente, irmão, que nem gela o coração. Ainda chega na igreja, vai dar um testemunho que foi abençoado por Deus. Está entendendo? O que é seu, é seu. O que é do outro, é do outro. E muitas vezes Deus está te provando ali. Nós somos constantemente provados pelo Senhor para sermos o quê? Aprovados. Seja fiel. Tem gente que só usa esse versículo, né? Somente quando se diz, se fala sobre dízimos e ofertas, né? Seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar. Seja fiel no pouco em tudo que você for fazer. Você vê que na trajetória de José foi fiel no pouco e ele foi fiel no muito. E quanto mais ele foi fiel no pouco, Deus foi colocando no muito e foi aumentando. Foi fiel na casa de Potifar. Amém? Foi fiel no cárcere, que era menos do que a casa de Potifar. E depois Deus o exaltou como o governador. Mas mesmo sendo governador, porque tem gente que nós vemos aí, né, no nosso governo, que é colocado ali em alto escalão, né? E ali se aproveita de tudo, né? Se aproveita da nobreza para tirar dinheiro, para usurpar, né? Para receber mais do que necessita. Só que um dia, cada um vai prestar o quê? Contas. Tudo que eu tirar do outro, eu vou prestar contas, tá bom? Então, aqueles temeram, porque eles levaram a comida e o dinheiro pelo qual eles estavam ali pagando aquela comida, né? Eles falaram assim, meu Deus, como é que a gente vai chegar? Vai chegar lá, né? O que Deus está fazendo com a gente? Versículo 36. Então Jacó, seu pai, disse-lhes, tende-me desfilhado, né? José já não existe e Simeão não está aqui. E agora levareis a Benjamim, que eles precisavam levar o Benjamim. Então, ali era uma outra forma também de pressionar eles para que eles tinham que levar, porque além do irmão, tinha dinheiro, e tinha muita coisa, né? Então, todas essas coisas vieram sobre mim. Então, o Jacó, ele estava achando que ele estava sendo o quê, irmãos, né? Cobrado também por Deus, porque ele já tinha perdido José, né? O Benjamim precisava ser levado, né? Assim, né? E será que Deus está fazendo alguma coisa, né, contra mim? O que eu estou devendo? Mas não era nada disso, né? Não era nada disso. Mas Rubem falou a seu pai, dizendo, mata os meus 2 filhos. Se tu não tornar a trazer, né? Se eu não tornar a trazer, dai-mo em minha mão e tu tornarei a trazer. Então, o que ele diz? Pai,
eu vou me responsabilizar pelo meu irmão, né, o mais novo, Benjamim. Eu vou levar ele, porque nós precisamos trazer o nosso outro irmão. E se eu não trouxer o meu irmão, o Senhor pode matar os meus 2 filhos, né? Porque ele ia sentir a dor da morte que o pai, né? O pai, de repente, possivelmente, né? No que eles estavam ali com medo, possivelmente perderia os 2 filhos. Ou seja, o José e o Benjamim, 2 filhos muito queridos. Versículo 38. Ele, porém, disse: não descerá o meu filho convosco. Portanto, o seu irmão é morto, José, né? O seu irmão é morto e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. Então, ele disse: vocês não vão levar não, seu irmão Benjamim, porque já perdi José. E se acontecer algum desastre no caminho, vocês lembram que José foi no caminho, né? Eles acharam que foi o que eles contaram para o Jacó, que no caminho, né, uma besta fera comeu Jacó, ou comeu José. Então, ele tinha esse medo, né? Ele estava guardando, tinha esse trauma. E aí, irmãos, cenas para os próximos capítulos. Amanhã, capítulo 43, né? Então, toda essa aflição que eles estavam ali passando, né? Eles estavam ali vivendo tudo que José viveu, né? José não estava pagando com mal, não. Mas quando a pessoa deve algo, né? Ela fica, quando ela está passando aquele momento de aflição, ela fica sempre naquele pensamento, né? Eu estou pagando pelo mal, né, que eu fiz. Eu fiz muita coisa na minha infância, eu fiz muita coisa na minha adolescência. Por quê? Porque aquela pessoa, naquele sofrimento, né, naquele estágio, ela começa. Agora, aquele que tem a mente livre, irmãos, ele não tem essa situação assim, né? Mas eles sabiam, né? Eles estavam assim, com aquele ar de cobrança. Amém, irmãos? Então, veja como a palavra nos ensina no dia a dia. Irmãos, faça o bem uns aos outros. E hoje nós somos de Jesus. Fala uma coisa para vocês. O José, em nenhum momento, né, nós vamos ver no capítulo a seguir, ele quis maltratar os irmãos por aquilo que os irmãos tinham feito com eles. Você que é marido, talvez você veio de uma família onde o homem maltratava a mulher. E hoje você trata a sua esposa como você viu seu pai tratar a sua mãe. E se você pensar muito bem, quando você era pequeno, você via o seu pai fazendo isso com a sua mãe e você sofria. E hoje, né, às vezes você está fazendo com a sua esposa aquilo que você viveu, né? A esposa precisa também entender de onde vem essa situação que o marido ele talvez te trate. E hoje nós somos de Jesus. Hoje nós somos de Jesus. Nós precisamos, existem pessoas que precisam até fazer terapia, irmãos. Precisa chegar diante de Deus, precisa mudar. Porque existem hoje, né, até no meio cristão, né, pessoas que elas querem trazer o que elas viveram para a família, destruindo. Você viu a destruição da sua família, viu o peso de um pai, viu o peso de uma mãe, e hoje tem muita gente querendo tratar a sua família dessa mesma forma. Mas isso é condenável aos olhos de Deus. Não pague o mal com o mal, se conserte com o Senhor. Peça para o Senhor para mudar o seu coração.
Amém? Peça para o Senhor. Se possível, procure aí, né, uma terapia, se você não está conseguindo, se você tem algum, né? As pessoas que têm atos de agressividade, irmãos, ela quer pagar, ela quer fazer com o outro, né? Fazer com o filho o que o seu pai fez com você. Então, veja que são coisas que estão retratadas lá no passado, né? Os irmãos de José, eles estavam ali naquela situação, lembrando o que eles tinham feito no passado, né? Então nós não devemos pagar. E o José está aqui nos ensinando. A gente aprendeu com José, a gente aprendeu com Jacó quando teve encontro com o seu irmão. Nós não podemos viver no passado, pagar o mal, né? Pagar até com as pessoas que não fizeram mal com a gente, irmãos, né? Fazer o mal para elas, né? Não maltrate sua esposa, né? Não despreze seu esposo, não maltrate seus filhos. Procure um tratamento, procure ajuda. Hoje você é de Jesus, você não deve aceitar isso, né? Não é isso? Né? A nossa casa, irmã, é para ser uma casa de paz. A nossa casa não é cativeiro não, viu? Tem gente que mesmo meio que cristão, né, faz a sua casa um lugar de cativeiro. E nós, mulheres, não podemos também aceitar isso, não. Né? O Senhor, Ele nos ensina a amar uns aos outros, a respeitar uns aos outros. E isso começa primeiro dentro da sua casa. Ame os seus, respeite, cuide, porque você vai dar conta deles. Amém? Semeie amor, plante misericórdia. Amém? Porque hoje nós temos o coração de Cristo. José tinha o coração de Cristo, coração de amor. Que Deus fale mais ao seu coração. Amém? Irmão Gileno está por aqui, né? Irmão Almir, Luan, irmã Cris. Pastora, semana passada a moça deixou cair o salário, meu Deus, misericórdia, o salário dela na rua, no João, né? No João Alves, né? Acho que ela quis dizer. E aí, meu esposo devolveu, chamou ela, e aí ela falou a meu filho, obrigado, é o salário do mês. Meu Deus, pense como seria o mês dessa pessoa, né? E também seria um dinheiro maldito, né? Quem faz essas coisas, né? Que fica com aquilo que é do outro, né? Fica com maldição. Bom dia, pastora, bom dia a todos os irmãos. Irmão Gileno, cumprimentando todo mundo. Amém, irmãos? Vamos orar, né? Deus já falou bastante conosco. Então, quando Deus ele fala, a gente tem aqui, né? Em nome de Jesus, nos consertar, porque Deus está preparando o nosso caminho para uma manhã, né? Uma manhã cheia de glória. E amanhã nós vamos ver aqui o encontro, né? Os irmãos de José vão ao encontro de José. Como será, né? Vamos orar em nome de Jesus, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. A palavra ela vai nos ensinando, Senhor, a ter um coração voltado ao Senhor. A ter um coração, meu Deus, não um coração de ressentimento, não um coração, meu Deus, perverso, mas um coração que perdoa. Um coração cheio, meu Deus, da tua graça. Senhor, eu imagino José, quando viu os 10 irmãos que o venderam, os 10 irmãos que lançaram ele numa aflição ali na cova, de toda a aflição que ele passou. Mas ele podia ali naquele momento, ele era o segundo homem mais poderoso. Ele poderia aproveitar aquela oportunidade e mandar matar os irmãos. Mas José não teve esse coração. José, ele queria mesmo era ver o seu pai, seu irmão mais novo.
José, naquele momento, sentiu uma misericórdia tão grande pelos irmãos, mas ele não podia ainda mostrar que era ele. José, naquele momento, se compadeceu de cada um deles e se encheu de gratidão, porque se eles não tivessem vendido o José não poderia socorrer nesse momento de fome, seria mais um morrendo de fome. E nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nas pequenas, nas grandes coisas, nós venhamos refletir a luz de Deus. Que nós venhamos, meu Pai, mesmo nas aflições, tratar o nosso coração e pedir ao Senhor que converta o nosso coração, que arranque, que limpe o nosso coração de toda amargura, de toda tristeza, de todo ressentimento. E nos encha, nos dê um coração de paz, um coração misericordioso, um coração que perdoa. Esse era o coração de José. Então, meu Deus, que esse seja o coração de cada pessoa que está aqui, meu Deus. Que perdoe os seus, que perdoe aquelas pessoas que têm cometido erro com eles. E acima de tudo, ame como Jesus amou, fazendo bem, não importando a quem. Essa é a nossa lição de hoje. E sendo honesto em tudo, sendo pessoas honestas em tudo, porque nós somos parecidos com Cristo. Nós somos herdeiros da promessa de Deus. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe tudo que leva ao seu nome e tudo que você colocar às suas mãos. Que aonde você pisar, Deus, Ele te dê por possessão de herança, de bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus e glória a Deus. Amanhã estamos aqui nesse 5 da manhã, eu entro em ponto, né? Entre em ponto. E quando eu compartilhar, eu vou demorar um pouquinho para compartilhar hoje, você compartilhe para outras pessoas, né? Tem muita gente que precisa aprender isso, né? Coração misericordioso, um coração que ama a Deus. Fui. Deus abençoe. Em nome de Jesus.